Aqui é o professor Pedro Alexandre e hoje eu gostaria de ver com você um tema muito legal, bastante cobrado no Enem, que é a pré-história. Então, a gente, em outras oportunidades, acabou vendo conceitos de história. Falamos para você que o tempo é a coisa mais importante na história, falamos da divisão da história, falamos da maneira que se estuda a história, as fontes históricas. Então hoje nós vamos estudar aí a produtividade do homem lá na pré-história. Vamos fazer aqui a história da pré-história, não é? Então temos aí uma definição de pré-história, cronologia, surgimento da escrita, enfim, coisas básicas para ter os estudos do Enem. Pré-história. Vamos começar aí com o início da pré-história, né? O homem lasca a pedra até o aparecimento da escrita. Então, desde que o homem lascou a pedra, desde que o homem começou a produzir, lascando a pedra, até a escrita, todo esse tempo aí, nós temos a pré-história. Divisão da pré-história. A pré-história se divide assim, ó. Período da pedra lascada, paleolítico, litopedra, paleo, velha, pedra velha, mais conhecido como período da pedra lascada, período da pedra polida, neolítico, novo, lito, pedra, pedra nova, e período dos metais. Então, historicamente, dentro da história da pré-história, a gente, aqui é o período da pedra lascada, aqui é o período da pedra polida, aqui é o período dos metais. Tá? Ok? Então, são esses três períodos aí que existe na pré-história. Paleolítico. Desde aproximadamente 2,5 milhões de anos antes de Cristo até aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Então, o surgimento da pré-história em 2,5 milhões de anos antes da pré-história, em 2,5 milhões antes de Cristo, até 10 mil anos antes de Cristo, nós chamamos de período da pedra lascada. Os estudos de arqueologia, de antropologia, né, nos levam a aproximadamente 2,5 milhões antes de Cristo, as primeiras formas de vida. E a partir daí a gente resolveu dizer, isso aqui é a pré-história. Né? Começa aqui, os primeiros homens, aí é a biologia, é a ciência biologia que vai estudar a evolução física do ser humano, aí vai entrar os estudos de Charles Darwin, que não faz parte aqui dos meus estudos. Aí, estes estudos de se o homem era macaco, se o homem cortou o rabo, se o homem desceu da árvore, se o homem fez isso, aquilo, para nós, professores de história, nós não entendemos disso, não. Nós deixamos para os professores de biologia explicar essa parte aí, né? A evolução genética do ser humano, essas coisas aí, deixa ali para os biólogos estudarem isso aí. Nós dizemos assim, o homem da pré-história, os primeiros homens da pré-história, eles conviveram e a sua primeira produção foi de instrumentos de pedra lascada. Por isso chamamos de paleolitos, paleolítico, pedra velha, ok? Então é um período que nós vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas importantes sobre o ser humano nessa época, ok? Fontes históricas da pré-história. Vestígios arqueológicos, fósseis, pinturas rupestres, tá? Pinturas rupestres. Restos de ferramentas e utensílios. Eles se utilizavam geralmente de ossos e madeira, pedra, osso, madeira, para fazer os seus instrumentos. Então, esses seres humanos, já podemos considerá-los seres humanos, né? São seres humanos. Então, eles deixaram uma vasta fonte histórica, vestígios arqueológicos, fósseis, pinturas rupestres, restos de ferramentas e utensílios, etc. E com essas fontes históricas, já que a pré-história não tem escrita, a gente consegue montar a história da
pré-história. Legal, né? Vamos continuar aí? Subsistência no Paleolítico. Nômades. A característica deles é nômades. E eles vivem do quê? Eles vivem de pesca, eles vivem de caças e eles vivem de coletas aí de frutas, raízes, enfim, não é? O ser humano, ele tem esse instinto da sobrevivência. E dentro da sobrevivência, eles sabem que eles precisam se alimentar, pois é uma necessidade básica do ser humano beber a água e se alimentar e ingerir alimentos. Então, instintivamente, na pré-história do Paleolítico, como é que eles conseguiam isso? Caçando. Caçando. Coletando uma fruta aqui, uma fruta ali, uma raiz, tudo aquilo que eles podiam se alimentar, comer, da natureza. E eles pescavam também. Né? Eles inventavam formas de pescaria, através de arpões, por exemplo, fincavam os peixes, tá certo? E a caça, eles caçavam com essas lanças feitas de pedras para matar esses animais de grande porte, geralmente, né? Eles caçavam em bando, exatamente porque esses animais da pré-história são animais de grande porte. Nós temos até a demonstração aí de uns mamutes, né, na pré-história. Eles se alimentavam da carne de qualquer animal, eles eram bastante carnívoros na pré-história. Comiam esses animais aí, como faziam coletas, como também pescavam. Né? Ok? Instrumentos do Paleolítico. Geralmente ossos, pedra, algum tipo de madeira também, né? Eu esqueci ali, não é que eu esqueci, tá? Mas principalmente ossos e pedra, ossos de animais, pedra, aonde eles lascavam esse material. Então, aqui você tem aqui uns instrumentos aí de pedras lascadas, né? Olha um machado, olha aqui uma espécie de uma ponta de lança, não é? Alguns objetos aí que eles se utilizavam lá no Paleolítico. O homem do Paleolítico, ele é chamado de troglodita. Troglodita, em grego, significa habitante da caverna. Mas ele também fazia, cabanas com ossos, peles de animais, pedras. Era uma maneira de eles se protegerem das intempéries, não é? Então você vai encontrar no Paleolítico, eles habitando em cavernas. É muito interessante isso. Mas também construíam aquelas cabanas bastante rústicas, com peles de animais, ossos, pedras. Muitos vestígios desses elementos, dessas moradias, foram encontradas e pesquisadas em várias partes do mundo, ok? Ainda existem grupos de arqueólogos que pesquisam muito a pré-história no mundo inteiro, hein? Aqui no Brasil é feito muitas escavações, principalmente no Piauí, mas existem em outros lugares no Brasil. Estou citando o Piauí como um exemplo, né? Onde se faz pesquisas arqueológicas, buscando essas fontes históricas, esses documentos históricos, esses materiais históricos, para reescrever a história da pré-história, ou seja, para a gente analisar, para a gente buscar mais detalhes de como vivia o homem na pré-história. E aqui você tem, então, aqui os tipos, né, de moradias que eles se utilizavam na pré-história. Aqui uma enorme conquista do Paleolítico. A descoberta e controle do fogo. Existe uma brincadeira que eu gosto de fazer com os meus alunos, quando eu estou dando aula diretamente, né, com os alunos presenciais, no cursinho, quando eu falo de churrasco. Eu gosto muito de churrasco. Não é a minha comida preferida, mas eu gosto demais de churrasco. Né? E o primeiro churrasco na história
eu brinco, né, com isso, mas é uma brincadeira séria. Foi no Paleolítico. Por que isso? Porque provavelmente o homem do Paleolítico, como esse período da pré-história paleolítica estava sujeito a grandes intempéries, e essas intempéries nós vamos colocar constantes raios, constantes trovões. O homem da pré-história enxergava isso com muito medo, mas muitos raios caíam nas florestas e incendiavam as florestas. Imaginem que quantos anos será que o homem do Paleolítico levou para se aproximar da floresta queimando? 100 mil anos? 200 mil anos? Talvez. Não temos a ideia ainda de quanto tempo ele, através da curiosidade, do seu instinto de curiosidade, ele foi se aproximando até que ele viu que o fogo esquentava, dava uma sensação boa. Quem sabe ele não pegou uma lasca de pau queimando, pegou na mão, tentou colocar a mão, viu que queimava, ele tirava, né? Ele viu que ele sentia uma sensação ruim. Ele levou isso para a caverna, deixou ali, e ele viu que se ele colocasse outras madeiras em cima, aquele fogo se perpetuava. E ele começou a observar que aquilo era bom, que esquentava, que dava um calorzinho gostoso, principalmente no tempo do frio, né? E ele caçava. Ele conservava esse fogo na caverna, isso demorou milênios. Possivelmente, ele vendo o raio cair na floresta, o raio, né? Vou pegar aqui uma caneta, tá certo? Ele, por associação, quem sabe, ele falou, pô, se aquilo cai, ele pegava um pedaço, uma lasca de madeira, uma lasca de pedra, enfiava ali na madeira como que um raio caindo, e fazendo essa fricção ele via que saía fumaça, ele continuou, ele viu que aquilo pegava fogo. Puxa, ele fez a primeira combustão ali, né? Na história, a primeira combustão. Não sei quanto tempo ele levou até ele fazer isso. 100 mil anos, talvez? 150 mil anos? Não sabemos, né? Mas ele levou. Mas ele, enfim, a descoberta do fogo para ele foi uma coisa maravilhosa no Paleolítico. E eles caçavam e pescavam. E eles levavam para a caverna, eles se alimentavam dessa carne crua. E claro, né? Animais bem grandes, muita carne, muito osso, eles deixavam ali na caverna. Já pensou o fogo ali, eles dormindo, e aquela carne perto do fogo ali, eles deixavam a carne ali, de manhã eles levantavam, viam que a carne tinha mudado de cor, eles olharam, pegaram uma lasca da carne, quem sabe colocaram na boca, e viam que era bom, hein? Gente, estava inventado o primeiro churrasco. O churrasco nasceu nas cavernas, quando o homem deixava os seus alimentos perto do fogo, saíam para caçar, saíam para pescar, dormiam, e depois viam que essa carne, ela assava, não conhecia esse processo. Depois eles descobriram que era o fogo que fazia isso. Aí passaram a levar os alimentos ao fogo. Veja, mas tudo isso leva muitos milênios, até que ele chegue a todo esse processo de descoberta. Todo esse processo é muito lento, não é como hoje, né? Que o acúmulo de cultura faz com que a gente, em um segundo, risque um fósforo, acenda no isqueiro uma chama, ou ligue um fogão elétrico num botão, né? Ou acenda uma churrasqueira bem rápido. O homem da pré-história levou milênios de séculos para descobrir tudo isso. Mas está aí uma grande conquista do Paleolítico, a descoberta e controle do fogo. Neolítico. Desde aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo até aproximadamente 5 mil anos antes de Cristo. Aqui você já tem algumas coisas, né? Feita no período neolítico aí, esses objetos já feitos aí de cerâmica, já é um processo, esses utensílios domésticos, do Neolítico. Então nós vamos chamar de período da pedra polida, exatamente porque o homem desse período, ele já trabalha a pedra, ele vai trabalhar a madeira, ele vai trabalhar o osso
de uma maneira mais contundente, de uma maneira mais técnica. Ele vai aperfeiçoar os seus instrumentos domésticos, as suas armas, com pedra, porém polida, não é? Dando uma tecnologia mais aprimorada. Mas também temos aí atividades agropastoris surgindo, a famosa Revolução Agrícola, o Neolítico e a Revolução Agrícola. Olha que beleza! Isso cria no ser humano do Neolítico uma coisa chamada sedentarismo. Ou seja, enquanto que no Paleolítico ele ficava numa determinada região, numa determinada caverna, criava ali uma moradia com tempo limitado para ficar ali, provisória, até que ele que essa região tivesse alimento em abundância, porque o homem do Paleolítico ele fica numa região até que tem alimento. Quando começa a escassear o alimento, o que ele faz? Ele muda de região. O homem do Neolítico não. Com a Revolução Agrícola, ele vai fixar-se na terra. Ele vai se sedentarizar. Então aqui tem uma diferença bem legal entre o Paleolítico e o Neolítico. No Paleolítico, o homem, ele é nômade. Já no Neolítico, o homem é sedentário. Mas o que gera esse sedentarismo, sem sombra de dúvida, é uma das coisas mais importantes que gera esse sedentarismo, é a Revolução Agrícola desse período. Ok? Outra coisa extremamente importante, domesticação de animais. O agricultor, ele passa também a ser pastor sedentário, produtor de sua própria sobrevivência. Claro, ele vai continuar caçando, ele vai continuar pescando, ele vai continuar coletando frutas, mas ele vai se tornar sedentário, porque ele vai ter alimentos agrícolas que ele vai produzir, correto? E ele vai domesticar os primeiros animais. Há estudos, ainda não totalmente comprovados, que o primeiro animal que ele domesticou foi o lobo. A partir daí, não é? Ele vai domesticar outros animais, até que determinados animais vão começar a fornecer para ele, esses animais domésticos, peles, carne, os ossos, enfim, uma domesticação de animais, mais uma revolução agrícola, torna este homem do Neolítico um homem sedentário. Ok? Então são duas práticas de sobrevivência que tornam o homem sedentário. A revolução agrícola no Neolítico e o pastoreio. Sim, claro, e ele começa a produzir o seu próprio alimento, ok, gente? Invenção do Neolítico. Então você tem a pedra polida, você tem cerâmica e você tem tecelagem, aqui representada nesses quadros, tá? São grandes invenções do período da Pedra Política, da Pedra Nova, em grandes invenções. Já construções, no Neolítico, ele já faz palafitas, aqui construções rústicas, né? Essas palafitas, que são construções dentro de massas líquidas, né? Rios, ele faz para se proteger dos animais, tá certo? Essas palafitas surgem no período Neolítico exatamente para a proteção de animais. São embarcações, são casas dentro de rios, né? Eles aprenderam a fincar aí, seus alicerces eram muito rústicos, tá? Como você vê nessa própria foto aqui, né? Aqui um pouquinho mais rústico também, tá? E aqui, geralmente daqui, ó, se você consegue perceber, aqui atrás tem um rio, né? Ele já faz na beira do rio. São essas construções rústicas. São típicas construções
do Neolítico. Ele faz, então, as palafitas para se proteger dos grandes animais. Tá? Ele sabia que os animais atacavam. Então, durante muitos e muitos milênios, os homens conviveram construindo palafitas. Depois, também, não é? Aos pouquinhos foram construindo à beira dos rios. Geralmente, as civilizações nascem às beiras dos grandes rios. E ali eles vão desenvolvendo a sua vida social, vão desenvolvendo ali as suas construções, vão desenvolvendo ali suas técnicas agrícolas, seu pastoreio, suas criações, suas invenções, ok? Final do Neolítico. Né? Você tem aí, no final do Neolítico, a fantástica invenção da roda e a construção de domes e maneres, que, na verdade, o homem do Neolítico ele já começa a pensar numa ação religiosa, numa relação com deuses, tá? Domes e maneres, para alguns historiadores, são como que obras de altares a louvar os seres superiores que eles acreditavam existir na natureza. O homem da pré-história, o homem da história antiga, ele tem lentamente esse desenvolvimento no aspecto religioso das crenças em vários deuses. E Domus e Maneres, na verdade, são representações religiosas. Já a invenção da roda, que se dá no final do Neolítico, modificou a história do mundo, né? Modificou a história do mundo. Alguns historiadores chegam a afirmar que a roda alguns chegam a ser radicais, hein, ao dizer que a roda é a maior invenção da história da humanidade. Bom, existem outras invenções fantásticas, né? Mas não há sombra de dúvida que nós colocaríamos a roda como uma das maiores invenções da humanidade. Simplesmente fantástico, né? No final do período neolítico, o homem inventa a roda. Muito vai auxiliar o ser humano, como continua auxiliando até os dias de hoje. Não é mesmo, gente? Idade dos metais. O que nós temos na Idade dos Metais? De aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo até 4.000 anos antes de Cristo, com a invenção da escrita. A invenção da escrita será em 4.000 anos antes de Cristo. Então, é o período menor da pré-história, né? É um período de aproximadamente aí 1.000 anos. Mas não há sombra de dúvida que de uma importância fundamental, onde o homem ele já mistura alguns elementos da natureza e ele funde os metais. Que coisa fantástica. Olha que evolução fantástica. Claro, isso leva milhões e milhões de anos, mas está aí, não é? O homem fundindo os metais. Vamos ver aqui mais adiante. Fundição de metais. Os primeiros metais se chama Revolução Metalúrgica, tá? Como está mostrando aí para você. O cobre, o bronze e o ferro são os primeiros elementos utilizados na fundição na Suméria Antiga. A Suméria Antiga é a região da Mesopotâmia, né? Tem esse nome porque aproximadamente em 5.000 anos antes de Cristo ali penetrou um povo chamado os Sumérios. E há indícios históricos, há indícios na história, há indícios nos estudos arqueológicos que foi nessa região onde se deu as primeiras fundições de metais no mundo. Correto? Ali na Suméria. Então você tem aqui a chamada Revolução Metalúrgica. O aparecimento da metalurgia permite o fabrico de instrumentos e armas mais resistentes. Primeiros metais utilizados, o cobre, o bronze e o ferro. Aqui, um instrumento de bronze. Aqui uma espada de cobre. Aqui um machado de bronze. Olha só que coisa interessante, né? Então, está aí dentro da pré-história, surge esse período da fundição dos metais. Utensílios de metal. Armas, utensílios domésticos, ourivezarias. Tá?
Aqui você tem armas, aqui você tem aqui objetos de representação de seres humanos, aqui, né? E aqui você tem, ó, ourivesaria, não é? Ourivesaria, na história, pelos nossos conhecimentos, pelas pesquisas arqueológicas, pelos estudos antropológicos, surge exatamente ali no Oriente Médio, no Egito e na Mesopotâmia. Então, veja, eu estou usando um relógio, mas esse relógio tem uma pulseira. Então, isso aqui seria, essa pulseira que eu estou utilizando aqui, seria uma ourivesaria. Eu estou usando aqui também um anel, não é? Uma aliança, e essa aliança seria uma ourivesaria. Aqui por dentro da minha camisa, eu estou usando uma corrente, existe um pingente aqui, né? 2 pingentes, e esses pingentes e essa corrente representa, então, também ourivesaria. Brincos representam ourivesaria, colares representam ourivesaria, não é? Enfeites, pulseiras representam ourivesaria. E essa ourivesaria, ela surge a todo vapor nesse período dos metais. E surge, pelos estudos antropológicos e arqueológicos, exatamente ali na região do Crescente Fértil, mais especificamente Egito, Fenícia e Mesopotâmia. Nessa extensão ali. Egito, Fenícia, que hoje seria o Líbano, e Mesopotâmia, que hoje seria o Iraque, surgiria ali essas ourivesarias. Inclusive o Egito Antigo, quando você estuda o Egito Antigo, você vai ver uma bonita produção de ourivesaria no Egito Antigo. Os egípcios eram muito vaidosos e gostavam de se enfeitar muito com essas ourivesarias, que até hoje, não é? Até hoje, isso é difundido no mundo inteiro, praticamente, em quase todas as regiões do mundo, se usam ourivesarias. Caracterização da idade dos metais. Então, você tem uma grande evolução tecnológica, óbvio, né, para os padrões da época. Veja, uma evolução tecnológica para os padrões da época. Você tem um grande aumento populacional, você tem uma complexidade da vida social, surgindo aí com a vida sedentária. Claro, as primeiras comunidades, não é, gente? Surgimento de cidades, como Uruk, Lagash, né, Babilônia, né? Claro, vai surgindo aí essas cidades nesse período. Invenção da escrita no final, faltou um Lzinho ali, né? No final do período. Invenção da escrita no final do período. Então, temos aí profundamente marcado esses 3 períodos da história. Esses 3 períodos da pré-história. Paleolítico, Neolítico, período dos metais. E agora um relaxe mental aqui para vocês. Que, enfim, a pré-história, aqui eu apresento a Vilma, o Fred, o Barney e a Beth, né? Viva os Flintstones. Esse desenhozinho da década de 60, criado nos Estados Unidos da América, que passa até hoje na televisão, é uma representação típica, não é? Onde eles vivem no período paleolítico, não é? É um desenho muito bonito, faz parte, inclusive, da minha infância, um pouquinho da minha infância, né? Quando esse desenho chegou no Brasil, eu já era um pré-adolescente. Mas eu gosto muito dos Flintstones até hoje. E ele lembra muito, os Flintstones lembram muito essa história aqui, essa aula que eu acabei de dar para vocês, exatamente porque eles vivem no período do Paleolítico. É muito interessante ver isso aí. Então, encerrando aqui com os Flintstones, mais uma aulinha para vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima aula. Um grande beijo do professor Pedro Alexandre.